sua congregação para ler o texto bíblico e embasará a mensagem. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 12 a 14. 1 Coríntios 12, de 12 a 14. Fala sobre a unidade dos membros do corpo. A analogia que o apóstolo faz com o corpo humano, cada órgão tem sua importância, mas existem aqueles órgãos que são bons e os órgãos que são danificados. Os danificados devem ser tratados, corrigidos, para que o corpo possa funcionar em harmonia. Porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Também o corpo não é um só membro, mas muitos. Que Deus abençoe nossos corações. Palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Usa o teu servo, Senhor, mais uma vez, conforme a tua soberana vontade, para que o teu nome seja glorificado aqui nesta manhã. E aquelas vidas que nos acompanham pela internet possam ser também edificadas e salvas, porque o nosso propósito é alcançar o maior número possível de pessoas que possam ser tocadas pelo teu Santo Espírito. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Porque assim como o corpo é um, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Esta relação, irmãos, que o apóstolo Paulo faz do corpo humano com a igreja local, ou seja, a igreja constituída por crentes arrolados, sua membresia é de rara felicidade. Paulo, ele fez uma comparação perfeita entre o corpo físico e o corpo espiritual. No caso em tela, a ênfase que se dá é a igreja visível. A verdadeira igreja constitui-se num corpo cuja cabeça é Cristo. Como se pode constatar lendo o que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, versículos 22 a 23. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Podemos aí constatar, observar uma igreja, ela não pode coexistir sem membros. Não há igreja sem membros. Seria como um corpo humano sem olhos, sem ouvidos, sem boca, sem braços, sem pernas e por aí vai. Muito menos sem cabeça, de onde procede todo o comando para manter todos os órgãos ou membros em perfeita sintonia e em perfeita atividade. O fato de ser imprescindível a igreja ter membros não significa dizer que todos os membros de uma igreja em Cristo, onde Cristo é o cabeça, esses membros sejam pessoas salvas. Isso implica dizer que muitos membros de igrejas tais como Assembleias de Deus, batistas, metodistas, congregacionais, presbiterianos, Universal, Nova Vida, Igreja da Graça, a lista é grande. Todos esses membros de igreja irão para o inferno pensando que vão para o céu.
Estou me referindo aos crentes nominais. Não é aqueles que verdadeiramente experimentaram a conversão genuína, uma transformação do Espírito Santo. Se torna mais triste, não porque foram enganados, mas sim por terem feito suas próprias escolhas erradas, no modus vivendi, no testemunho, na conduta, na maneira de ver o plano da salvação, às vezes até por meio de obras, e não pela fé em Cristo Jesus. Portanto, ser membro de uma igreja local não é garantia para entrar nos céus. Ora, se ser membro de igreja local não é garantia para que se chegue ao céu, qual a vantagem então de ser membro de uma igreja local? Meus irmãos, a questão é simples. Se não vejamos, a igreja é instituição divina, ela pertence a Jesus. Em Mateus capítulo 16, verso 18, se lê: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus se declara proprietário da igreja com direito legítimo de posse sobre ela, que se confirma em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 a 20. E o texto diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o nosso corpo e o nosso espírito pertencem a Deus, não a nós mesmos. O apóstolo Pedro testifica que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 a 19. O que se pode constatar, verificar biblicamente, é que nós pertencemos a Jesus, porque fomos comprados por Ele a preço de sangue. João, no livro de Apocalipse, nos apresenta dois dados interessantes sobre esta questão, que nós pertencemos a Jesus. Primeiro, no capítulo 1, versículo 13, João vê Jesus passeando no meio dos castiçais de ouro. E no verso 20 deste primeiro capítulo, Jesus revela a João que os 7 castiçais que ele viu na visão representam as igrejas de Jesus e ele presente no meio delas, sustentando ali os castiçais, passeando no meio dos castiçais com as estrelas à sua destra, ou seja, os líderes, os pastores. Segundo dado colhido por João, está no capítulo 5, verso 9, cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, que foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os fizestes reis, sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então veja que Jesus Cristo, Ele adquiriu a igreja, porque Ele se doou, deu a sua vida pela igreja, e Ele edificou esta igreja. Portanto, Ele tem todos os direitos autorais sobre esta igreja, e a igreja somos nós. Portanto, nós não pertencemos a nós mesmos. Muita gente diz: a vida é minha, ninguém tem nada com isso. A vida não é nossa, a vida é de Deus, e cada um de nós prestará contas a Deus quando cessar aqui as nossas atividades terrenas. Por isso que nós devemos nos preparar enquanto estivermos vivos, porque depois de mortos, nada mais se pode fazer por aquele que deixou esta vida. Aí então é o juízo de Deus, o cumprimento daquilo que já está determinado em sentença.
E aquele que crê tem a vida eterna, e aquele que não crê já está condenado a ir para o inferno. Outro motivo forte que nos leva a pertencer ao rol de membro de uma igreja de Cristo é o fato de que Jesus mandou seus discípulos pregar o Evangelho em todo o mundo. O texto diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos 19 a 20. Como nos mostra a palavra de Deus, o resultado da pregação do Evangelho é a conversão de almas, e essas almas, uma vez convertidas, precisam ser ensinadas, precisam se congregar, e elas se congregam no lugar onde convencionou se chamar igreja. Muitos chamam o templo de igreja, porque já adquiriu essa maneira de pensar que a igreja é o templo. Convencionou-se desta forma o entendimento também, por ser algo repetitivo e faz parte da prática social, dizer que a igreja é a mesma coisa que ao templo. No Novo Testamento, o primeiro grupo de convertidos alcança o número de 3.000 almas, que se agregaram num lugar depois de batizados. Atos capítulo 2, versículo 41. Em Atos capítulo 2, verso 42, há o registro de que esses novos convertidos perseveravam na doutrina ensinada pelos apóstolos, ou seja, assumiam como membros do corpo de Cristo a vida cristã. E no verso 44, registra que estavam juntos e tinham tudo em comum. No verso 46, vemos que eles se reuniam todos os dias no templo para louvar a Deus e estudar a sua palavra. Como nós o fazemos aqui neste templo que nos abriga para estudar a palavra de Deus. Completando a resposta sobre qual a vantagem que há para o crente em ser membro de uma igreja, diríamos que neste caso não é uma questão de vantagem ou desvantagem, mas de vida ou morte, de vitória ou de derrota na vida cristã, de bênção ou maldição, de estar com Cristo ou longe dele, de estar ligado a Ele ou separado dele, desligado dele através de uma vida descompromissada com a igreja e com o próprio Senhor da igreja. Não querer, irmãos, ser membro da igreja do Senhor é não querer ser batizado, é não querer pertencer, participar da comunhão do corpo e sangue do Senhor, é não querer honrar a Deus com os dízimos e ofertas, é não querer pregar o Evangelho, é não querer trabalhar na seara do Senhor, enfim, é dizer não a tudo aquilo que Jesus mandou fazer. É viver desligado de Jesus. O Evangelho de João, capítulo 15, Jesus, na amplitude da sua metodologia pedagógica, apresenta a figura da videira, os seus galhos, ilustrando a necessidade que o crente precisa estar ligado e compromissado com Jesus. No capítulo 15, versos 4 a 5, ele ensina: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos realizar a obra dele. Às vezes podemos nos iludir falsamente que possamos prescindir de Jesus Cristo para alcançarmos êxito na nossa proposta, mas quem faz a obra de transformação do ser humano não é nenhum outro mortal, e sim é o Espírito Santo de Deus,
que atua convencendo a pessoa da justiça, do pecado e do juízo. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 18, Jesus ensina: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Portanto, estar na igreja como membro não é nenhum favor, ao contrário, é honra, é privilégio, é prêmio dado por Deus a quem por Ele foi chamado e escolhido. Um dos maiores princípios da Igreja de Cristo em sua congregação local é o princípio da solidariedade dos seus membros. Paulo ensina sobre isso no capítulo 12, versículo 26 da primeira carta aos Coríntios, e ele o faz da seguinte forma: de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. No verso 27 ele arremata: ora, vós sois o corpo de Cristo, seus membros em particular. Um fator relevante que não pode ser desprezado com relação à membresia da igreja é o que respeita a identificação desses membros. A Bíblia identifica dois tipos de membros da igreja local. Primeiro, fiéis, ovelhas ou tribo, que representam os verdadeiros crentes. Segundo lugar, lobos cabritos, joio, anticristos, que incorporam os falsos crentes ou infiéis, estão juntos, mas não possuem a mesma essência. Por conta disso é que Jesus afirmou que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Irmãos, é compreensível a analogia de Paulo ao corpo humano, tendo em conta que existem elementos que estão no nosso corpo, mas não fazem parte como elementos naturais do corpo humano. São os casos das próteses, dos implantes, das pontes de safena, parafusos, aparelhos tipo marca-passo, por aí vai, que contribuem até para o funcionamento do corpo, mas na maioria dos casos sem satisfazer plenamente as necessidades para os quais foram inseridos no organismo humano. Como dissemos anteriormente, na igreja local existem crentes, membros oficiais, ou seja, aqueles que se tornaram membros porque foram batizados, os que vieram através de cartas de transferência e os que foram recebidos por aclamação, e membros de fato, ou seja, não de direito, por não fazerem parte do rol de membros da igreja, porque não querem, porque não podem, ou seja, por haver algum impedimento na sua vida social, ou por estarem sendo preparados para o batismo. O elemento essencial da vida cristã que alimenta e dá vida a esses membros é a palavra de Deus, pregada no culto ou ensinada nas classes da escola dominical, através dos líderes das igrejas. Diríamos que o pregador da palavra de Deus é o coração da vida cristã. A pregação da palavra, ela é o que de mais importante há para a saúde espiritual do servo de Deus, do crente. Mas o que é o coração? O coração é um órgão muscular oco, envolto por um saco cheio de líquido chamado pericárdio, localizado no interior da cavidade torácica. Sua função é bombear o sangue oxigenado, ou seja, arterial, proveniente dos pulmões para todo o corpo e direcionar o sangue desoxigenado, ou seja, venoso, que retornou ao coração até os pulmões, onde deve ser enriquecido com oxigênio novamente.
As portas de entrada do sangue no coração são conhecidas como veia cava superior, responsável pelo fluxo proveniente da cabeça e membros superiores, e veia cava inferior traz o sangue do abdômen e dos membros inferiores. Com a falência do cérebro, uma pessoa é declarada clinicamente morta, embora outros órgãos possam continuar funcionando com a ajuda de equipamentos, de aparelhos. Se o coração para, no entanto, nada mais funciona no organismo. Os nervos cardíacos que comandam os batimentos do coração de forma ritmada podem ser influenciados pelos neurônios do cérebro. Isto implica dizer que se uma pessoa estiver estressada, o batimento cardíaco aumenta. Em uma pessoa saudável, o coração bate em média 70 a 80 vezes por minuto. Mas esse número pode ser elevado até 150 em situações de pânico ou de susto. O coração bombeia em média 74 mil litros de sangue diários, suficiente para ao longo de uma vida inteira encher 100 piscinas. A pressão exercida pelo órgão também é tão forte que o sangue poderia ser jorrado a 10 metros de altura. O percurso do sangue nos seres humanos é realizado em 50 horas, em repouso, no sentido de ida e volta. Sua massa varia entre 250 a 350 gramas. Seu tamanho é aproximadamente de um punho. Como se vê, o coração é o órgão principal do corpo humano, pois ele alimenta os órgãos do corpo com oxigênio e nutrientes levados pelo sangue a todo o corpo. Assim também o pregador fiel à palavra de Deus alimenta o rebanho com os nutrientes e oxigênio que a palavra contém para alimentar as nossas almas. Essa palavra exposta faz o papel do sangue bombeado pelo coração. Ela percorre a nossa alma. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, há o registro bíblico, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Quem ouve a palavra de Deus pode ser convencido pelo Espírito Santo a ter uma vida de mais santidade e pureza, a ser um crente mais consagrado, a priorizar as coisas de Deus em sua vida, a frequentar mais os trabalhos da igreja, a orar mais, a ler mais a Bíblia, a ser um contribuinte mais fiel, a desenvolver mais sua fé e preparar-se melhor para enfrentar sua morte e a morte dos seus entes queridos. Vitor Hugo disse: morrer é quase nada, horrível é viver. Nessa esteira de pensamento sobre a morte, assim se expressou Immanuel Kant: se vale a pena viver, se a morte faz parte da vida, então morrer também vale a pena. No livro de Eclesiastes, o pregador louva mais os que já morreram do que os que viviam em sua época. E o apóstolo Paulo exterioriza a sua opinião sobre a morte e escreve: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Para Paulo, morrer era melhor que viver, desde que o viver fosse Cristo. Quem está na igreja mesmo não querendo ser batizado ou fazendo o papel de joio, tem amplas possibilidades de vir a converter-se pelo fato de ouvir constantes sermões, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Mas em contrapartida, sua resistência ao alimento da palavra, a sua não aplicabilidade à sua vida, o não querer compromisso com Deus e com a igreja, pode acarretar em uma doença grave,
causar-lhe sérios riscos à saúde da sua vida espiritual. Como no corpo humano, a presença de vírus, bactérias e células mortas acionam o mecanismo de defesa com a manifestação dos anticorpos para combater esses inimigos da saúde. Na experiência de vida cristã, sabemos que elementos nocivos à nossa saúde espiritual tentam contaminar a nossa mente e o nosso coração. A esses elementos nós chamamos pecado. A lista de pecado na Bíblia é extensa. Só o fato de nos conformarmos com uma vida sem compromisso real com Cristo nos mostra que o pecado tem real domínio sobre nós. Na verdade, pensamos que servimos a Cristo, mas servimos ao pecado. Em Romanos capítulo 6, versículo 16 está escrito: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Quem não quer compromisso com Deus através da igreja local, está desobedecendo os mandamentos de Deus, logo está em pecado. O que é pior? O salário do pecado é a morte. Quando um tecido celular ou um órgão qualquer do corpo não recebe o sangue bombeado pelo coração, este órgão ou tecido vira um câncer. E se não for extirpado, gera morte. Na vida cristã, os anticorpos são, primeiro, a oração. Em algum momento do dia, algum irmão estará orando por você. Você, sendo membro da igreja, estará escudado por irmãos que estarão lembrando de você e colocando sua vida diante de Deus. Por essa razão, a Bíblia diz que devemos orar uns pelos outros, porque a nossa oração pode não só salvar vidas, como livrá-las de algum pecado. Segundo lugar, leitura bíblica principal de toda pessoa precisa fazer é a leitura da palavra de Deus. Nela temos a receita completa dada por Deus contra o pecado. Às vezes um simples folheto contendo a palavra de Deus pode livrar uma pessoa escrava do pecado e libertá-la. O Evangelho de João, capítulo 8, versículo 34, está escrito: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Mas no verso 36 vem a receita: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Terceiro lugar, comunicação. Pode ser através de um conselho, de uma orientação, são os anticorpos espirituais agindo. Um conselho, uma orientação, até uma advertência para aquela pessoa que se acomodou nos bancos de uma igreja ou com sua religião. Pode-se usar o telefone, internet, passar uma mensagem por e-mail, utilizando a rede social. Tantos mecanismos temos para ajudar aqueles que estão fragilizados na fé ou não conhecem a verdadeira fé de Jesus. Conta-se que uma pessoa, ao ligar para casa desesperada, queria ouvir pela última vez a voz da esposa, queria ouvir pela última vez a voz dos filhos, depois iria se suicidar. Só que no desespero discou o número errado, e quem atendeu foi um pastor no teleconforto espiritual. A pessoa ouviu atentamente a mensagem e depois desligou. Na semana seguinte, aquela pessoa procurou o pastor para agradecê-lo, pois a palavra dita pelo pastor naquele dia salvou a vida daquele homem duplamente, pois ele se tornou um servo de Deus. Deixou de perder a vida física, de se matar, e a vida espiritual ele ganhou conhecendo a palavra de Deus. Felizmente temos anticorpos espirituais para combater o vírus do pecado. Finalmente, quando os anticorpos não funcionam, a morte é iminente. Quem está fora da igreja e nem vem à igreja, ou somente em ocasiões esporádicas,
é como aquele órgão que está fora do corpo, mas com prazo de validade. Um órgão tirado de um corpo para transplante, se não for tratado ou usado imediatamente, ele apodrece. Assim ocorre com uma pessoa que vive longe da igreja, ela morre, cheira mal, é o cheiro do pecado. Mas existe uma igreja que não é visível nem local, é aquela constituída por membros do Israel espiritual de Deus. Pessoas que andavam com Deus como Enoque, que eram justas como Noé, obedientes como Abraão, fiel a Deus como Moisés, Samuel, Davi e muitos outros personagens da Bíblia. Estes homens pertenciam à família de Deus, sem contudo pertencerem a uma igreja local, até porque naquela época a igreja ainda não havia sido edificada. Mas o Novo Testamento registra um grupo especial de discípulos ocultos que aparecem no momento mais crucial da vida de Jesus, como Nicodemos, José de Arimateia, que eram discípulos nominais. Ou melhor, discípulos que não apareciam no corpo juntamente com aqueles 12, mas que verdadeiramente faziam parte da igreja invisível de Jesus. O centurião de Cafarnaum e outros mais, por motivos que ignoramos, a Bíblia não nos mostra, não pertencem à igreja ou não pertenceram à igreja local. E aquele ladrão que também ele entregou a sua vida a Jesus, ele não teve oportunidade de pertencer a uma igreja física, mas pertenceu ao corpo de Jesus e pertence até agora. Portanto, os motivos pelos quais alguém não se filia à membresia de uma igreja, ao corpo de Cristo, para trabalhar em conjunto, Deus sabe. Mas se há possibilidade de pertencer a esse corpo, é saudável. Primeiro, porque terá auxílio dos outros membros. Será alimentado pelo sangue que vem de Jesus Cristo, que é distribuído por toda a igreja para a manutenção dos nossos órgãos sativos. Amém, Jesus. Sem Cristo nós estamos longe dele, estamos sem anticorpos e nós não podemos nos defender quando as doenças nos atingirem. Por isso, nesta manhã, que cada um possa fazer uma reflexão. Embora muitas igrejas estejam cheias de defeitos, todas elas estão aqui na terra. A única igreja perfeita que existe é no céu. Mas nós vamos somar os nossos defeitos e transformá-los em virtudes, procurando um compreender o erro do outro, a fragilidade do outro, e vamos nos fortalecer juntos. Como diz o apóstolo Paulo, aquele membro que estiver mais doente, ele recebe a ajuda dos outros, que os outros se sobrecarregam para que aqueles que estão doentes possam continuar existindo e fazendo parte do corpo que sustenta uma vida. Que Deus assim nos abençoe.